Bom dia! Hoje vamos falar de tênis, né? Algumas pessoas já me pediram para explicar esse assunto. Quando volta o circuito profissional, que está suspenso por causa da pandemia, o que o Roger Federer, o Novak Djokovic, o Rafael Nadal estão fazendo? Vamos então atualizar essa história, né? Porque desde que lá no começo de abril o Federer publicou nas redes sociais dele um vídeo dele em casa, na quarentena, batendo bolinha contra a parede, né? Nas palavras dele, como nos velhos tempos. Algumas coisas evoluíram e tem novidade para essa semana. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o que alguns jogadores profissionais, tanto no masculino quanto no feminino, estão fazendo, começando a fazer nesse momento, para manter a forma, para manter a competitividade. Eles estão organizando e participando de torneios dentro de seus países e em países vizinhos, né? Os tenistas que são acostumados a passar meses do ano viajando pelo mundo para competir, agora encontraram essa solução que ainda ajuda causas importantes, né? Porque esses torneios, muitos arrecadam verbas, rendas que vão para instituições de caridade, para sistemas públicos de saúde dos seus países. E essa semana, no sábado, começa um muito legal chamado Adria Tour, organizado pelo número 1 do mundo, o Novak Djokovic. Né? Esse torneio começa em Belgrado, né, na cidade de natal dele, e depois ainda vai ser disputado na Croácia, em Montenegro e na Bósnia, né? Então em países vizinhos. Além do Djokovic, vai ter nomes aí como o austríaco Dominic Thiem, o alemão Alexander Zverev e o croata Marin Cilic. Aqui no Reino Unido, o Jamie Murray, né, que jogador de duplas, que já foi parceiro do brasileiro Bruno Soares, vai organizar um torneio chamado Battle of the Brits, né, Batalha dos Britânicos, que vai ter a participação do irmão dele, o Andy Murray. Esse torneio começa no dia 23 de junho. Na República Tcheca, a Petra Kvitova, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, 2 vezes campeã de Wimbledon, também está capitaneando um torneio que começa no sábado e que vai reunir, né, além dela, outras tenistas top 50 do circuito feminino. Claro que a gente está falando de torneios que são muito diferentes, né? Quase todos eles sem público. O do Djokovic ainda vai ter a participação de alguns fãs ali, mas poucos com distanciamento social. Mas a gente está falando de torneios, por exemplo, que não tem aperto de mão entre os atletas, não tem boleiro, né? A maioria sem público, todos com muitas medidas de distanciamento social e de higiene, mas é o que existe no momento, né? Porque como é que está o circuito profissional? Ele está suspenso desde março por causa do coronavírus, né? Isso gerou cancelamento de eventos tradicionais, por exemplo, como o torneio de Wimbledon, aqui em Londres, que foi cancelado pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. E a ideia é que o primeiro Grand Slam que seja disputado, né, nesse momento de pandemia, seja o US Open nos Estados Unidos no fim de agosto, né? Porque quando houve essa paralisação em março, o circuito foi paralisado até julho. Então, a volta poderia ser no US Open no fim de agosto. Só que essa volta já está sendo duramente criticada justamente pelo número 1 do mundo, o Djokovic, e pelo número 2 do mundo, o Nadal, né? O Djokovic, por exemplo, criticou algumas sugestões dos organizadores do US Open, dizendo que elas são extremas. Por exemplo, o fato de que um atleta só poderia levar um integrante da equipe dele para o clube, para o local da competição. E o Djokovic falou, olha, eu preciso pelo menos do meu técnico, do meu preparador físico e do meu fisioterapeuta, né? Além de, enfim, outras medidas, né? Como testes com atletas, hotéis bastante distantes do local de competição. O Nadal, que já voltou a treinar na escola de tênis, que ele tem em Maiorca, na Espanha, né? Onde ele nasceu, que eu já visitei, é um lugar realmente incrível, essa escola de tênis dele. O Nadal também se manifestou dizendo que acha injusto que alguns atletas possam viajar para competir nesse momento e outros não. E que o circuito profissional só deveria voltar quando for seguro para todos. Portanto, essas são as novidades do momento. Saberemos em breve, de fato, quando os circuitos, né, tanto no masculino quanto no feminino, vão voltar e de que forma. Nesse meio tempo, dá para ir acompanhando esses torneios como o Adria Tour, né? Enfim, como outros que estão acontecendo aqui na Europa e pelo mundo, para pelo menos ver um pouquinho desses tenistas, desses ídolos em ação, até que seja seguro realmente voltar com as competições de tênis. Até amanhã!